Tudo bem com você? Desejo que sim. Estamos novamente com a palavra de Deus em mãos para mais um tema bíblico, a sentença final. Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que esse ímpio se converta do seu mau caminho e se volte para Deus. Aqui em Ezequiel, capítulo 33, verso 11, diz: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. O mal ele não pode durar para sempre. Em algum momento ele será extinto, será extirpado e com isso haverá então a sentença final. Falamos sobre o milênio. O milênio ele se inicia na volta de Cristo com a ressurreição dos fiéis e após os 1000 anos será a segunda ressurreição. Só que a segunda ressurreição agora será dos ímpios e eles serão ressuscitados para receberem a sentença, o juízo de Deus. Aqui em Apocalipse 20 diz o seguinte: os restantes dos mortos, ou seja, aqueles restantes que ficaram mortos no pó da terra durante o milênio, que aqueles que são os ímpios, né, eles não foram ressuscitados, eles permaneceram no pó da terra durante este período dos 1000 anos. Eles não foram ressuscitados até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Após os 1000 anos, então, com a ressurreição dos ímpios, eles serão julgados, conforme aqui o verso de número 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, após os 1000 anos, os ímpios serão ressuscitados, ressuscitados para serem julgados e conhecerem a justiça de Deus. Em tudo Deus foi justo. E Satanás será solto da sua prisão, no sentido que agora ele terá ímpios ali para incitar, para tentar, para fazer com que eles se levantem contra a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desceu do céu, conforme Apocalipse 21. Aqui no verso 7, Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações e reunirá para a peleja. O número desses é como a areia do mar, ou seja, uma grande quantidade de pessoas. E então eles marcharão sobre a superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida, e então desceu fogo do céu e os consumiu. Aqui nós temos a sentença final. Para quem foi preparado essa sentença final? Para quem é o fogo? Para quem é o lago de fogo? Que será então lançado ali os ímpios e Satanás. Nós vamos ver aqui em Mateus 25, 41, diz o seguinte, ó: então o rei dirá também os que estiverem à sua esquerda, ou seja, aqueles ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, com consequências eternas, né? Foi preparado para quem? Aqui diz: preparado para o diabo e seus anjos. Com isso, Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa do seu mau caminho, se converta e se volte para ele. O fogo eterno, com consequências eternas, ou seja, a segunda morte, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Qual é a sua decisão? O que você tem feito? Quais decisões você tem tomado? Porque o fogo eterno, as consequências eternas, não são para aqueles que se convertem, que se voltam para Deus. O fogo eterno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que se alinharem aos desejos de Satanás receberão também a consequência e o castigo eterno.
que o Senhor tenha misericórdia de nós, nós possamos decidir estar ao lado da verdade, da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria em suas decisões. Amém.